Olá, seja bem-vindo a mais um Academia, o programa onde a sua pesquisa é o destaque. E hoje a gente fala sobre a segurança jurídica e as súmulas vinculantes. O autor da tese é o doutor em Direito, Osmar Paixão. Segurança jurídica e vinculação das decisões judiciais. Análise da relação entre a formação da coisa julgada e a súmula vinculante no direito brasileiro. Tese apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo como exigência para a obtenção do título de doutor em Direito das Relações Sociais, sob a orientação do professor doutor Antônio Carlos Mendes. E para conversar sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio o doutor em Direito pela Universidade de Brasília, André Macedo de Oliveira, e o doutor em Direito pela PUC de São Paulo, Marcos Kaufmann. Obrigada, doutor Marcos, pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite e fico feliz em poder contribuir e participar do debate. Coisa boa. Obrigada, doutor André. Também agradeço mais uma vez poder participar do debate aqui na TV Justiça. É uma honra. Bom, então vamos entender um pouquinho melhor esse tema. Confira agora um rápido resumo da tese. Segundo o autor, a legislação brasileira sempre se ocupou mais em criar mecanismos para a correção de erros de julgamento do que em impor a observâncias às teses firmadas pelos tribunais. Com a súmula vinculante, há uma mudança nesse paradigma e surgem algumas questões a serem respondidas. Doutor Osmar, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço, é uma honra ter participado do programa. E um tema tão relevante, eu queria, na verdade, começar explicando para o pessoal de casa o que significa a segurança jurídica, essa vinculação das decisões e a súmula vinculante. Explica um pouquinho para a gente o que é o tema. Perfeito. A segurança jurídica ela é um valor fundamental do nosso sistema, porque a segurança jurídica ela traz previsibilidade às condutas. Na medida em que eu tenho uma decisão judicial transitada e julgada que não pode mais ser alterada, formada essa coisa julgada, eu tenho uma segurança no agir, porque eu sei que aquilo que foi decidido não poderá mais ser alterado. O que se coloca no presente estudo é como essa coisa julgada, ela se comportará frente à súmula vinculante. Porque a súmula vinculante ela também é um instrumento que serve para trazer segurança jurídica. Na medida em que, trazendo previsibilidade da decisão futura. Se eu já tenho uma linha de entendimento consolidada, no caso no Supremo Tribunal Federal, como que a coisa julgada, que também serve para trazer segurança, se comportará frente à súmula vinculante, que também serve para trazer segurança jurídica ao sistema. Então a pesquisa traz esse paradigma. Exatamente. Perfeito. Eu queria entender, na verdade, a escolha agora do tema. Eu acho que essa escolha, Mariana, ela passa por uma tendência, né? Ela passou por uma tendência que existe de se tentar, muitas vezes, se desconsiderar a coisa julgada em nome de outros valores. Né? Então, existe há muitos anos, sendo debatido na doutrina e na jurisprudência, a possibilidade de se ultrapassar a coisa julgada, de se desconsiderar a coisa julgada, ainda que fora das hipóteses previstas na legislação. Como isso se comportará, como esse entendimento da possibilidade de se desconstituir a coisa julgada, ainda que fora da previsão legislativa, se comportará frente à existência da súmula vinculante. Se eu tenho uma súmula formada num determinado sentido, contrário a uma coisa julgada, eu desconsidero a coisa julgada ou não? Então o debate a discussão, ela passa mais ou menos por aí. E qual que foi a metodologia usada, doutor? Olha, se partiu de uma pesquisa histórica, porque a vinculação das decisões judiciais ela está muito mais presente na cultura judiciária, na cultura jurídica dos países de origem de common law, direito inglês e direito norte-americano. Né? Então, se estudou, principalmente, historicamente, o desenvolvimento da vinculação dos precedentes vinculativos e das decisões vinculantes nesses sistemas e depois se fez um paralelo de como no direito português, em especial, se comportou e se essa cultura jurídica se desenvolveu do respeito aos precedentes, para depois se chegar à análise do direito brasileiro. Doutor Osmar, você também indicou alguns livros para a gente, vamos conferir agora quais são. Comparative Law, obra conjunta de 2 autores, editora Oxford. Introdução Histórica ao Direito, de John Gillison, editora Fundação Kaloushi Gulbenkian. Súmula Vinculante, de Mônica Sinfontes, editora Saraiva. Bom, agora que a gente entendeu um pouco melhor o seu tema, fica à vontade para apresentar a tese para a gente. Obrigado, Mano. Na verdade, esse estudo ele se desenvolveu dividido em 4 grandes partes. A primeira parte, nela se tenta tratar
da importância da segurança jurídica para um sistema. Por que a segurança jurídica ela é tão importante? E é um valor fundamental contemplado aí por princípios fundamentais em qualquer ordenamento, qualquer sistema jurídico. Porque é muito difícil se falar em justiça, é muito difícil se ter um consenso sobre o que é justiça, e até a justiça formal existe uma certa dificuldade. Razão pela qual é preciso ter aonde se apegar em termos de segurança. E os princípios que estampam a segurança jurídica em qualquer ordenamento, dessa forma, eles têm um papel fundamental. Ultrapassada essa primeira parte, na segunda parte se dedica principalmente à questão da coisa julgada, né? A coisa julgada, ela reflete esse valor segurança jurídica, ela reflete o princípio da segurança jurídica na medida em que ela traz para o sistema aquela ideia de que, em determinado momento, toda decisão judicial, ela termina. Todo o debate, toda a insegurança que existe e que vai ao judiciário, ela termina. A terceira parte, né, que é uma parte um pouco maior, ela trata da diferença principal do desenvolvimento das duas grandes famílias do direito, Common Law e Civil Law. Muito embora elas hoje estejam muito próximas uma da outra, mas é importante se estudar historicamente como se desenvolveram essas duas famílias para entendermos o porquê da vinculação das decisões judiciais estar muito mais presente no sistema de Common Law, né, no desenvolvimento do sistema de Common Law, e menos nos sistemas, nos ordenamentos derivados aí da família de Civil Law romano-germânica. Então, no que toca ao direito inglês e ao direito norte-americano, é feita uma análise histórica detalhada para se ter essa compreensão e se conclui que, naturalmente, até pela presença no início da Common Law, de um sistema real forte, de uns tribunais reais muito presentes, de uma confiança nesses tribunais reais, o próprio papel da regra de direito, ele sempre se fez de uma forma distinta da ocorrida na Civil Law, onde se preocupou muito mais em se trazer previsões gerais, abstratas, legisladas, e muito menos em se criar regras para os casos concretos. A diferença nesses dois sistemas ela é tão grande que no direito inglês, durante muitos séculos, sequer a regra da vinculação pelos precedentes estava escrita, sendo que ela foi uma marca muito grande desse sistema. Então, situadas essas diferenças, direito inglês, direito norte-americano e sistemas de tradução romano-germânica, se estuda o direito português, que é a fonte imediata do nosso direito, principalmente no que toca ao direito processual, para se concluir que até no direito português a experiência com a vinculação das decisões judiciais, ela sempre foi muito menos presente, ela não é uma experiência tão marcante. Existiram alguns institutos de vinculação, como os assentos, que chegaram a ser utilizados aqui no Brasil, mas, de qualquer forma, não houve essa tradição de se preocupar em observar e obedecer comandos judiciais de órgãos superiores. Pelo contrário, o desenvolvimento do direito português, ele sempre mostra, e o nosso se espelhou muito nisso, que a preocupação do legislador sempre foi muito mais em criar mecanismos para corrigir erros de julgamento do que em impor a observância a decisões já consolidadas e já firmadas, principalmente no âmbito dos tribunais superiores. E aí se conclui essa terceira etapa, essa terceira parte do estudo, e a parte última, a quarta parte, ela é uma parte, digamos assim, central, onde se analisa como esses dois institutos, esses dois instrumentos tão importantes para a segurança jurídica, a coisa julgada e a súmula vinculante, como eles vão se comportar dentro de um mesmo sistema, já que, desde dezembro de 2004, no Brasil nós temos a súmula vinculante presente na Constituição Federal, presente na legislação infraconstitucional, e o novo Código de Processo Civil, que deve entrar em vigor no início do próximo ano, ele também valoriza muito essa questão dessa vinculação também através da súmula vinculante. Então, como que vão se comportar esses dois institutos, né? A discussão que se coloca se eu tenho uma coisa julgada, formada, e tenho a edição de uma súmula com efeito vinculante num momento posterior, como que essa coisa julgada formada, ela se comportará? É um retrabalho, né? Exatamente. Quer dizer, como que essa coisa julgada? Eu simplesmente a desconsidero em nome de uma súmula vinculante? E pior, uma outra hipótese que pode acontecer eu tenho uma súmula vinculante que deveria obrigar todos os órgãos do Poder Judiciário, editada hoje, e amanhã eu tenho uma coisa julgada formada em sentido contrário. Isso acontece, né? Essa cultura do desrespeito, ela não é pelo desrespeito em si, ela é cultural nossa.
Quando se começou o movimento de sumularização, vamos chamar assim, no Supremo, ainda na década de 70, o ministro Vitor Nunes Leal, que é um dos grandes pais dessa ideia de sumularização, colocaram para ele, falou, ministro, o que o senhor acha de colocarmos efeito vinculante nas súmulas? Ele disse, olha, mas para que colocar efeito vinculante na súmula se todos, quando tomarem conhecimento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, devem observá-la? E não é, infelizmente, o que acontece. Razão pela qual nós temos hoje a possibilidade de termos uma súmula vinculante e termos uma coisa julgada formada contrariamente à súmula vinculante. E aí se coloca a questão, como resolver esse problema, esse monstrengo no nosso sistema? Porque deveria ter sido observado uma linha e não foi. Eu desconsidero a coisa julgada? Meu ponto de vista, eu acredito que não. Não é simplesmente se desconsiderando a coisa julgada que se resolve essa questão. Porque a coisa julgada também serve ao sistema como a súmula vinculante. Então, eu tenho que me utilizar de instrumentos existentes na legislação, como a ação rescisória, principalmente, para atacar a coisa julgada, ainda que formada contrariamente à súmula vinculante. Eu não posso simplesmente desconsiderá-la. Né? No mundo ideal, eu não teria essa situação, mas eu, me deparando com essa situação, eu devo me utilizar da via própria, que é a ação rescisória, e a súmula vinculante ela serve ou servirá de argumento para essa eventual desconstituição da coisa julgada. Tá certo, doutor Osmar, muito obrigada pelas suas explicações. A gente faz agora uma rápida pausa. No próximo bloco, vamos debater a pesquisa de hoje aqui no Academia. Estamos de volta e hoje a gente fala sobre a segurança jurídica e a vinculação das decisões judiciais. Vamos então para o nosso debate. Quem gostaria de começar, doutor Marcos, pode ser você? Pode ser eu. Vamos lá. Como você sustenta a conclusão de sua tese quando o novo Código de Processo Civil, no artigo 927, impõe aos tribunais superiores a obediência à súmula vinculante? Marcos, eu acho que essa sua colocação ela é super pertinente, principalmente considerando, como já colocado, a nova legislação processual civil que valoriza cada vez mais os precedentes vinculativos e também a súmula vinculante entre eles. A preocupação que eu tive, como eu coloquei, é de analisar como se comportará a coisa julgada. A coisa julgada ela deve prevalecer, sim, mas ela deve prevalecer dentro, e ela, apesar de dever prevalecer, ela pode eventualmente ser desconstituída, mas dentro das hipóteses expressamente previstas na legislação, principalmente a ação rescisória. O novo Código de Processo Civil, ele fortalece a obediência às decisões dos tribunais. Mas mesmo nesse contexto, eu acredito que o valor segurança estampado na coisa julgada, ele deve prevalecer, a não ser que eu tenha instrumentos próprios e típicos para desconstituir. Então, respondendo à sua pergunta, eu acredito que, a despeito do artigo 927, a coisa julgada ela deve prevalecer, a não ser que exista fundamento ou prazo para ser desconstituída. Doutor André, por gentileza. A curiosidade que eu tenho, doutor e professor Osmar, é exatamente quanto à questão da vinculação. Você falou também do novo sistema processual civil, o novo código que vai entrar em vigor agora, vinculado à questão dos precedentes. Hoje a gente tem um volume excessivo de processos no Poder Judiciário. E a súmula vinculante, assim como a repercussão geral, os recursos especiais repetitivos, né, que já vem sendo muito trabalhado no Poder Judiciário, no STJ também, no Supremo, objeto da pesquisa. Se de fato esses precedentes a gente vai ter uma racionalização do sistema, a gente vai conseguir diminuir essas demandas que se repetem, demandas repetitivas, essas demandas de massa. A gente tinha um Código de 73 muito ligado às demandas individuais, depois nós tivemos um movimento de coletivização e agora esse movimento de massa, de demandas que repetem. É possível, o senhor falou também de cultura, né? A gente tem uma cultura para isso, dos estudantes, dos operadores do direito, né, para poder trabalhar esse sistema. É possível a gente reduzir isso daí? André, essa observação também é extremamente oportuna e o que nós observamos hoje, como já bem colocado nessa sua pergunta, é que nós estamos vivendo uma mudança de paradigma, né, do subjetivo clássico do caso a caso para teses. Né? Então, os tribunais, e hoje os tribunais superiores, STJ Supremo em especial, eles têm já instrumentos para trabalhar teses. Então, eles têm como trabalhar teses em repetitivos, eles têm como trabalhar teses o Supremo Tribunal Federal apreciando questões de repercussão geral,
e depois eles têm um instrumento, que é a reclamação, que será fortalecido no novo CPC, para fiscalizar se todos estão cumprindo essa tese. Então, nesse contexto de mudança de paradigma, é que a vinculação das decisões judiciais, ela ganha ainda maior relevo, ela ganha maior destaque, né? Porque a tendência é tentar se mudar essa cultura que nós temos da recorribilidade excessiva. Decide contra, recorre, decide contra, recorre. Não, a tentativa é a de estabelecer um novo padrão. E dentro desse novo padrão, o respeito às decisões como um todo, não só vinculadas através de súmula, ou vinculativas através de súmula, mas também decisões tomadas em repetitivos, em precedentes vinculativos, como em repetitivos e repercussão geral. Só que qualquer mudança cultural toma um tempo, né? Então, eu acredito que, para o futuro, né, a médio e longo prazo, tenhamos aí o reflexo disso na mudança da nossa cultura judiciária e talvez a própria razão de ser da tese se perca. E eu torço para isso, porque não vamos mais viver nesse conflito de decisões contrárias a decisões que deveriam ser vinculativas e muitas vezes são desrespeitadas. Doutor Marcos, mais uma questão? Sim. Eu fico me imaginando, Osmar, pensando assim, em outros setores do Poder Judiciário. Pensemos, por exemplo, no Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho motivou e instigou a aprovação do Senado, muito recentemente, da PEC, que o equipara formalmente aos demais tribunais superiores. Quer dizer, esse debate parece estar muito restrito ao STJ e ao Supremo, né? E meio que se descarta o Tribunal Superior do Trabalho nesse contexto. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, como Vossa Senhoria até explicou há pouco, têm os instrumentos da reclamação para firmar a autoridade de suas decisões para a eventualidade de serem elas contrariadas por decisões, coisas julgadas de tribunais inferiores. O Tribunal Superior do Trabalho parece não se firmar nesse sistema porque não possui um instrumento da reclamação. No seu estudo, o senhor acha que esse debate todo tem uma propensão à expansão, a isso também orientar os demais tribunais superiores, como agora formalmente está incluído o Tribunal Superior do Trabalho, ou esse é um debate ainda do ponto de vista constitucional? É um debate que vai ficar restrito ao Supremo Tribunal Federal e essa sua adequação a ser ou não um tribunal que só uniformiza a jurisprudência, ou é um tribunal efetivamente constitucional? Isso vai se expandir para o Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo? Marcos, eu acredito que sim. Eu acredito que hoje nós temos um grande problema operacional, que como o Marcos colocou de forma muito oportuna e clara, não temos um instrumento para controlar, no âmbito da Justiça do Trabalho, o respeito às suas decisões, né? Então, eu não tenho reclamação. Mas, para fazer valer essa nova cultura, essa nova filosofia de os tribunais se preocupam mais em julgar teses, o novo Código de Processo Civil, quando entrar em vigor, ele vai ser aplicável principalmente no ponto da Justiça do Trabalho, porque ele traz a reclamação para todo e qualquer tribunal. E aí, inclusive, os da Justiça do Trabalho. Então, essa nova filosofia que se coloca de papel dos tribunais, de cada vez mais tentarem impor o respeito às teses firmadas e consolidadas, eu acredito que também vai se alastrar para a Justiça do Trabalho, principalmente com o novo Código de Processo Civil, porque as recentes alterações colocadas pelo Marcos, legislativas na Justiça do Trabalho, elas não trazem esse instrumento. Então, hoje o TST ele tem como se preocupar em firmar teses, mas ele não tem como impor a observância às teses. Mas com o novo Código de Processo Civil, teremos a reclamação como esse instrumento para fazer impor aquilo que foi decidido com efeito vinculante. Mais uma pergunta, doutor André? Sim, na linha do que o professor Marcos comentou, também trazendo uma análise para o Tribunal Superior do Trabalho, eu queria saber do professor Osmar sobre esse efeito, se há de fato esse respeito ao precedente do STJ, do Supremo, se ele de fato é obrigatório ou não, se ele é vinculativo ou não. Eu digo as decisões em recursos especiais repetitivos, em repercussão geral, no sentido de quando ele realiza o papel constitucional de uniformizador da legislação infraconstitucional, STJ e TST, e guardião da Constituição Supremo. Ou seja, a gente fica vinculante às palavras constitucionais, efeito vinculante previsto na súmula, vinculante ou não. Eu acho que essa colocação, sei que o professor André é um grande estudioso desse assunto, principalmente dos recursos repetitivos.
E é um assunto que é um tanto quanto provocativo, porque ele leva a uma análise do próprio dia a dia dos tribunais dessa questão da respeitabilidade das decisões. Então, hoje, além da súmula vinculante que só o Supremo Tribunal Federal tem, nós temos precedentes vinculativos que podem ser decididos, podem ser feitos, podem ser construídos pelo Supremo Tribunal Federal, STJ e agora também a Justiça do Trabalho, TST, porque tem a lei dos recursos repetitivos. Esses precedentes vinculativos, que não a súmula vinculante, eles são até mais drásticos, no meu entender, porque a súmula ela pressupõe o amadurecimento de decisões. Então, após reiteradas decisões, diz o artigo 103A da Constituição, o tribunal poderá sumular e depois poderá atribuir efeito vinculante à sua súmula. No que toca aos repetitivos, se os tribunais quiserem, eles podem agir de uma forma completamente distinta. Eles podem decidir uma questão pela primeira vez e obrigar todos a cumprirem aquelas decisões, né? Hoje, no ordenamento vigente, na legislação vigente, eu não tenho a previsão expressa desta reclamação para dar esse enforcement, essa obrigatoriedade do cumprimento às decisões em repetitivos, né? Eu acho que essa que é a preocupação do professor André. Com a nova legislação eu vou ter. Então, as decisões tomadas, seja pelo Supremo, seja pelo STJ, seja pelo Tribunal Superior do Trabalho, em recursos repetitivos, elas, de uma forma muito clara, elas deverão ser observadas por todos. Então, é nesse contexto todo que se coloca essa mudança de cultura que está sendo imposta. Mas, indo especificamente para a questão colocada, é muito mais drástico o instrumento dos precedentes vinculativos, drástico no sentido de produzir efeito imediato, do que da súmula vinculante. E aí chega essa questão de se os próprios tribunais, muitas vezes, eles cuidam de respeitar as suas decisões. Podem acontecer mudanças de entendimentos, e a legislação ela se preocupa muito com isso, né? Principalmente o novo Código de Processo Civil. Em determinado momento, o bom senso dos julgadores ele pode levar a viragens, aí, a mudanças na jurisprudência, né? Para fazer com que o próprio tribunal que vinha seguindo, ou que deveria vir seguindo as suas decisões, em determinado momento ele sinta a necessidade de refletir novamente e alterar aquele entendimento. Perfeito, a gente tem tempo para mais uma perguntinha, doutor Marcos? Com a priorização da vinculação das decisões judiciais, o senhor não acha que haverá um gap muito grande entre o que se espera de prestação judicional e o tempo, ou seja, os tribunais superiores vão estar com menos tempo firmando ou sendo instigados a firmar teses para orientar os tribunais superiores, com um detrimento aí na qualidade da discussão que no passado levou a súmula sem efeito vinculante, né, as orientações. Qual é a tua visão nesse cenário? Eu acho que realmente nós vivemos nesse debate aí, né, tanto quanto que leva a essas considerações sobre o tempo da prestação jurisdicional, a qualidade da prestação jurisdicional e a rapidez, que é uma preocupação muito presente hoje na legislação constitucional, inclusive, da resposta efetiva. Então, o que foi colocado é que a súmula, no modelo tradicional, sem eficácia vinculante, sem efeitos vinculantes, ela, na verdade, ela vinha fruto de decisões que já vinham sendo tomadas diariamente pelos tribunais e depois era consolidada uma linha de entendimento, né? Como que hoje nós viveremos com os tribunais se focando mais em decisões sobre teses, como ficará, em primeiro lugar, a qualidade desses julgamentos, né? Eu acredito que a intenção de se reduzir o volume de recursos, reduzir o volume de processos, e a súmula ela serve também para isso, ele justamente objetiva dar mais tempo para que os tribunais possam, com qualidade, se dedicar a discussões de teses, né? Agora, com relação à eventual demora para se firmar uma determinada tese, eu acredito que existam instrumentos, né? Aí eu saio um pouquinho da súmula vinculante e vou para os precedentes vinculativos que podem dar uma resposta mais rápida a essa necessidade de se firmar tese. Mas realmente, como colocado pelo Marcos, eu acredito que um certo delay, vamos chamar assim, um certo intervalo a gente sempre vai ter, porque o processo deverá chegar ao Tribunal Superior. Mas temos uma alternativa no novo Código de Processo Civil, a transferência de algum desses poderes para os tribunais estaduais e regionais, por meio dos incidentes de resolução de demandas repetitivas. E tem um outro instrumento para diminuir o tempo,
que é o instrumento da assunção de competência. Ou seja, ainda que não seja hipótese de recurso repetitivo, os tribunais eles podem, a tese é importante, afeta para o pleno e dá eficácia vinculante àquela decisão. Tá certo, doutor Osmar. Nosso tempo chega ao fim, eu agradeço a sua presença, as suas considerações aqui. Obrigado. Muito rico o debate. Obrigado. Doutor Marcos, obrigada pela presença aqui no programa. Eu que agradeço, muito enriquecedor e agradeço a oportunidade de ter aprendido também muito. Verdade, eu também. Obrigada, doutora. Também agradeço mais uma vez participar de um debate tão rico, também aprendi bastante e estou à disposição de vocês para novos debates. A gente agradece. Bom, e se você também tem interesse em apresentar a sua pesquisa aqui no nosso programa, é só enviar um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o programa da semana, basta acessar o site que você vai ver aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.